Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao Diário Econômico Original de hoje. E se aquele desempenho superior dos ativos brasileiros contra o resto do mundo já não valia mais recentemente, hoje parece que o jogo virou de vez. As curvas de juros cederam bem no resto do globo, aliviando a pressão sobre os outros mercados, e aí o Wall Street voou e subiu 2%. As nossas moedas pares valorizaram quase 1,5% contra o dólar, e as commodities também melhoraram bem, com o petróleo subindo 4,5% no caso do WTI. Já por aqui, o dólar caiu apenas 0,5%, negociado ainda a 5,35 contra o real. O Ibovespa ficou no 0 a 0, enquanto os nossos juros subiram até 20 pontos ao longo da curva futura. Falando primeiro desse externo positivo, o Reino Unido acionou seus bombeiros para acalmar a crise por lá. O Banco Central da Inglaterra alertou sobre o risco material para a estabilidade financeira da região e anunciou um programa de compra de títulos públicos da ordem de 65 bilhões de libras. Ele exerceu seu papel de comprador de última instância, como dizem os economistas, justamente para reduzir os juros futuros por lá. Se vocês lembrarem bem, ontem eu falei de uma alta de 50 pontos do título de 30 anos deles. E aí hoje essa medida do BC inglês fez o mesmo juro cair 100 pontos, saindo de 5% para 4% ao ano, arredondando aí. Bom, e aí tudo aliviou pelo mundo, mas em menor escala aqui no Brasil. Por aqui parece que a eleição começou a fazer algum preço finalmente. Do lado positivo, a gente vê as ações relacionadas ao consumidor de renda mais baixa se dando bem, como é o caso principalmente do consumo discricionário. Do lado negativo, as estatais sofreram. A Petro, por exemplo, caiu ao redor de 1% a depender do papel, mesmo com o petróleo subindo forte, como eu acabei de comentar. Outro jeito de ver isso, petroleiras privadas como a Prio e a 3R valorizaram 2,5% a 3% ontem. A piora na inclinação da nossa curva de juros também sacramenta essa minha avaliação, a meu ver. O título que vence em janeiro de 2025, por exemplo, saiu de 11,6% para 11,8%, justamente os 20 pontos que eu acabei de comentar. Um dos possíveis gatilhos seria a entrevista do economista Guilherme Mello, afirmando ao Estadão, abre aspas, vamos revogar o teto de gastos e criar um novo arcabouço fiscal. Lembrando que o Guilherme é um dos assessores do ex-presidente Lula. Não tem nenhuma novidade na frase dele, todo mundo já sabia disso, mas os mercados preferiram alguma cautela até o cenário clarear um pouco mais nessa questão. Ainda ontem, em entrevista à Bloomberg, o diretor da consultoria política Eurásia, o Chris Garman, bastante consultado pela Faria Lima, afirmou que a chance de vitória do ex-presidente Lula seria de 70% nas contas dele e com tendências para cima, considerando os sinais de voto útil vistos nas pesquisas da semana passada. Bem, e para hoje o destaque fica com a deflação do IGPM de setembro, se bobear nas minhas contas mais de 1% de queda no mês, além da forte criação de vagas formais que a gente deve ter visto em agosto, para além de 250 mil postos líquidos, admitidos menos demitidos, além do relatório de inflação trimestral do Banco Central. O BC vai trazer mais detalhes sobre a estratégia deles de segurar a Selic por mais tempo, até a inflação ceder para 3%, que é a meta dele. Difícil dizer, mas a gente deve ver algum tipo de estudo sobre os riscos dessa estratégia, dado o balanço de riscos que ele tem destacado. 2 estudos em especial seriam bem interessantes de ver, pelo menos para mim. Quanto que esses juros altos lá fora e o quanto que a postura fiscal doméstica poderiam atrapalhar esse processo de convergência da inflação. Enfim, talvez os economistas não entendam a definição de interessante realmente, mas eu gostaria de ver esses estudos agora de manhã. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.